Vamos lá, retomando. Ah, assim, quem se recusa a pensar, renuncia à condição de pessoa. E quando se pensa em perdão, seja para o mal radical ou para o mal banal, o mal sem raiz, não resta nenhuma pessoa, no sentido mais amplo da palavra, a quem se possa perdoar. Eu cito a Hannah Arendt, página 10. Não é o assassinato que é perdoado, mas o assassino, a sua pessoa, assim como ela aparece nas circunstâncias e intenções. O problema com os criminosos nazistas foi precisamente que eles renunciaram voluntariamente a todas as qualidades pessoais, como se não restasse ninguém a ser punido ou perdoado. Eles protestaram repetidas vezes, dizendo que nunca tinham feito nada por sua própria iniciativa, que não tinham tido nenhuma intenção, boa ou má, e que apenas obedeceram ordens. Em outras palavras, o maior mal perpetrado é o mal cometido por ninguém, isto é, por um ser humano que se recusa a ser uma pessoa. Dentro da estrutura conceitual dessas considerações, poderíamos dizer que o malfeitor que se recusa a pensar por si mesmo no que está fazendo e que, em retrospectiva, também se recusa a pensar sobre o que faz, isto é, a voltar e lembrar o que fez, que é techuvá, isso é, arrependimento, realmente deixou de se constituir como alguém, permanecendo teimosamente como ninguém. Ele se revela inadequado para o relacionamento com os outros, que bons, maus ou indiferentes são, no mínimo, pessoas. Por que alguém como Eichmann tem que ser punido? Porque, ao se desviar da sua responsabilidade, ele se coloca na condição de ninguém. Se você é ninguém, você não merece que se aplique a você o estatuto de pessoa. Você renunciou a este estatuto. Por que, então, você, no momento da responsabilidade, não quer ser uma pessoa, mas no momento de receber a clemência, você, né, julga ser uma pessoa, você reclama o estatuto de pessoa para você? É incoerente. Se não há reconhecimento do erro, da falta, não é possível arrependimento. Se não há reconhecimento da falta, não havendo arrependimento, não há possibilidade de perdão. Para quem se recusa em afirmar-se como pessoa através do exercício do pensamento, é impossível aplicar-lhe o perdão, segundo Hannah Arendt. Vale lembrar que Arendt em nenhum momento contestou a sentença dada a Eichmann, sendo coerente com sua construção mental, né? Portanto, quando a gente pensa, né, na questão do perdão, né, você só pode ter perdão para alguém que reconheceu o seu erro, né? Alguém que se diz arrependido. Mas se a pessoa não dá esse passo, como os nazistas não deram, nunca assumiram a responsabilidade deles, né, no processo, então cabe ao Estado julgar, e julgar de maneira capital, de maneira cabal, né? Para quê? Para que a sociedade civil entenda que aquele ato não pode ser normalizado. Aquele ato não pode ficar sem punição. E como eu disse a vocês, não adianta você fazer justiça às escondidas. A justiça tem que ser evidenciada à luz do dia, né? É como eu praticar o mal, né, contra uma comunidade inteira, dar publicidade àquilo e simplesmente depois pedir perdão no particular. Não faz muito sentido.
né? Quando a gente olha para o princípio da disciplina na igreja, a gente percebe que as pessoas são disciplinadas e aquilo é publicizado. E quando alguém erra e reconhece o seu erro e começa um processo de reconstrução, a disciplina eclesiástica, muito sabiamente, vai, né, gradativamente colocando aquela pessoa, né, de volta à cena da vida religiosa. Então, pode fazer isso, daqui a pouco pode fazer aquilo, ou seja, a pessoa está dando, né, mostras do seu arrependimento. É algo sábio, muito sábio, né? A Igreja Reformada tem uma sabedoria enorme nesse sentido. Adota esse princípio, que é algo muito parecido, né? Agora, se o camarada não reconhece os seus erros, acha que, pô, ele tem uma prova absurda, você tem uma fábrica de cadáveres e não há erro? Como não há erro? Né? Essas pessoas são representantes da banalidade do mal. E a banalidade do mal é perversa, porque ela auxilia o mal radical. É gente que trabalha para que o mal radical atinja os seus objetivos. Só que essas pessoas se julgam limpinhas. Ah, eu não participei diretamente, não me envolvi. Será que não? Você não tem responsabilidade nenhuma nesse processo todo? Será que não? Né? Isso nos deixa em alerta o tempo todo, né? O que se pode depreender de toda esta análise sobre o mal banal e a possibilidade de perdão e esquecimento no pensamento de Hannah Arendt é que os efeitos do mal banal são tão corrosivos para a construção do tecido social, compreendido como sociedade civil e associativo, né? Aquela esfera das relações humanas que não é econômica, política, militar ou burocrático-administrativa, que ele se torna até mais perigoso que o mal radical. O mal banal, ele pode ser mais perigoso que o mal radical, pois esse deve ser avistado de longe. É fácil identificar Hitler, Mussolini e seus asseclas, mas o mal banal é mais difícil. O mal banal é praticado por gente que a gente gosta, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, por nós mesmos, às vezes pelos nossos familiares. Gente que vai aderindo sem nenhuma reflexão, vai entrando na onda e daqui a pouco, né, são tomadas pelo mal banal, um mal que cresce como fungo, às vezes imperceptível aos olhos dos mais descuidados, mas seu efeito é devastador na construção do bem público, como um espaço de diferenças. E por isso, quando somado ao mal radical, o mal banal é difícil de ser perdoado e deve ser punido com rigor, para que sua existência e prática sejam reduzidos ao máximo possível. O mal banal e o mal radical nunca serão aniquilados até a volta gloriosa de Jesus. Eles adormecem, mas eles voltam com muita frequência, né? Eles voltam com muita frequência. E o que me compete como pastor é alertar a igreja, para que a igreja não seja cúmplice desse tipo de coisa. Na Alemanha, as igrejas protestantes, na sua maioria, foram cúmplices. E depois tiveram que pedir perdão para o mundo. Tiveram essa dignidade. Tá? Algo que eu não sei se vai acontecer no Brasil, por exemplo. Mas o que a gente percebe é que sempre há resistência. Barth, por exemplo, o grande Barth, né, pastor reformado, né, ortodoxo, ele e outros resistiram. Né? Essa igreja confessional, que se apega à sua confessionalidade e não adere a movimentos de ocasião, sejam eles de esquerda, de direita, né?
pouco importa. O mal banal, ele não escolhe ideologia de direita ou de esquerda, ele pode se materializar em qualquer coisa. Tá? Então, muito cuidado, gente, muito cuidado. A responsabilidade nossa como pastores, como líderes de um rebanho, não é estimularmos as pessoas a serem políticas partidárias, né? É estimularem as pessoas a terem capacidade crítica, de julgarem, né? E de reconhecerem que erram. Tá, perfeito. Agora, uma coisa é errar, outra coisa é persistir no erro e continuar errando. E quando isso desemboca, né, num sistema que mata, a responsabilidade, né, não será de maneira nenhuma esquecida. Nós seremos, de alguma forma, responsabilizados, seja pelos homens, pelo Estado, mas principalmente por Deus, né? Porque isso não passa batido, de maneira nenhuma. Tá bom? Bom, é isso. Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Não? Então, tá bom. Então, é isso, gente, né? A gente se encontra semana que vem. A nossa responsabilidade como pastores é muito grande. Eu espero que vocês tenham percebido ao longo desse curso de ética, que a ética, volto a dizer, né, como disse na primeira parte, é um campo gigantesco. Os maiores problemas que vocês vão enfrentar dentro das igrejas não serão problemas teológicos. Para esses problemas vocês estão muito preparados, mas o dia a dia, certo, errado, posso, não posso, o pastor tem um papel fundamental dentro da comunidade. E se você for alguém que não é capaz de refletir, de pensar, se você simplesmente adere ao movimento da moda, né? Se adere a discursos que são verdadeiros mantras, são clichês, né? Você corre um risco enorme de aderir a uma onda nefasta, né? Seja de direita, de esquerda, pouco importa, né? Seu compromisso não é com ideologia política, seu compromisso é com Jesus Cristo. O dia que você se esquecer disso, né, você está a um passo do abismo. E o problema é que você, estando a um passo do abismo, você leva muita gente com você. E a sua responsabilidade é maior por conta exatamente disso. Tá bom? É isso. Então tá bom, gente. A gente se encontra semana que vem. Semana que vem eu coloco a prova para vocês. E depois depois da prova, a gente se encontra para fazer um fechamento do curso, né? No último encontro. Lá na frente, acho que é 19, alguma coisa assim. É isso, né? Tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, então. Deus os abençoe. Deus guarde a todos vocês aí. Se cuidem. Cuidem do rebanho que Deus confiou a vocês. E sejam fiéis, sejam coerentes, né? Porque a responsabilidade nossa é muito grande, tá? Grande abraço. Amém, professor.